erradicação. Vale a pena. Olá. A cada hora, 29 adolescentes entre 15 e 19 anos de idade são infectados pelo HIV, o vírus causador da AIDS. As meninas representam 65% das novas infecções. A AIDS é a segunda causa de morte entre os jovens na faixa etária de 10 a 19 anos. Estes são os últimos dados sobre o problema no mundo, apresentados pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Este é o tema do programa Em Discussão Especial de hoje, com os nossos convidados, as nossas convidadas, a infectologista a doutora Zafira Curi, da Sociedade Brasileira de Infectologia, a pedagoga Sandra Santos, que é presidente da Fundação Poder Jovem, e também a Renata Ferreira, estudante, que é uma jovem soropositiva. Muito obrigado pela presença de vocês aqui neste programa Em Discussão Especial. Vivendo e convivendo, você vai entender o que são essas duas expressões, ou o que essas duas expressões têm a ver com o vírus da AIDS, na reportagem de Carla Francisco. Hoje, essa turma de gestão e negócios do SENAC teve uma aula bem diferente. Estão aprendendo um pouco mais sobre o vírus HIV. A aula é dada por jovens soropositivos ou não. Palestras como esta também são realizadas nas escolas de São Paulo. Só que o trabalho da Fundação começa bem antes da apresentação. Com uma semana de antecedência, uma urna é disponibilizada para que os alunos depositem suas principais dúvidas. A partir daí, o conteúdo elaborado inclui também o que foi levantado nessas questões. E como aparecem perguntas, quanto mais solto o bate-papo fica, mais elas surgem. E vocês já pensaram em desenvolver algum trabalho com esse público da terceira idade? Qualquer idade. Hoje a gente temos a rede de mães, as mães que são positivo ou com filhos. A Fundação Poder Jovem existe desde 2007 e foi criada para desenvolver projetos que incentivem os jovens soropositivos a se tratar e promovam a interação sociocultural. É pioneira no Brasil. Aqui, os que têm a doença são chamados de vivendos e os colegas que não possuem, de convivendos, como a Caroline, que participa há 1 ano e meio da Fundação e agora também se prepara para ensinar. Você explica para as pessoas, não que elas não tenham conhecimento, mas você ter um conhecimento e passar para as outras pessoas é uma gratificação enorme, né? Você saber do que você está falando e você saber que as pessoas estão entendendo o que você está falando e o que você quer passar para ela é ótimo. Esse trabalho que elas têm de conscientizar outras pessoas é muito importante, porque se não são elas que vivem com essas pessoas que têm a doença, passar para a gente que não é nada disso, não é um monstro essa pessoa que tem a doença, então é muito bom você chegar e ficar com a mente aberta. Com o apoio dos convivendos, Anderson dá palestras e ainda ensina hip hop para os jovens da Fundação. Ele vive com a doença desde os 8 anos e encontrou aqui uma nova forma de viver. A Fundação, para mim, ela resgatou a minha vida e trouxe de volta, para mim poder mostrar para o público que mesmo eu sendo soro positivo, eu posso ultrapassar obstáculos que eu e o ser humano não acreditava naquela época. Então a Fundação, para mim, ela trouxe a primeira coisa, foi o meu sonho de volta. A história dele foi apenas uma entre as que encantaram a Samara. Com 18 anos, ela nunca tinha passado por uma experiência como esta. Conta que sai daqui inspirada, uma pessoa diferente de quando chegou. A maneira como eu vi eles se posicionando, a maneira como eles explicaram, né, sobre a doença. Eu nunca tive contato com pessoas que têm um soro positivo, então eu vou sair daqui com uma visão completamente diferenciada, porque de certa forma a gente tem um pouco de preconceito, né? Então quando a gente tem um contato com uma pessoa que tem essa doença e eles explicam pra gente de uma forma dinâmica, fica tudo mais fácil e a gente acaba, né, levando isso de uma forma muito normal e acaba mudando a nossa maneira de ver essa situação e as pessoas que possuem a doença. Poder Jovem! Doutora Zarifa, a gente, a partir desses dados aqui do Unicef, que nós falamos agora,
podemos dizer que há uma epidemia de transmissão do vírus AIDS entre os adolescentes? Há um crescimento entre os adolescentes aqui no Brasil, sim. As formas de prevenção no Brasil estão sendo ampliadas, né? Até hoje nós tivemos só o preservativo como única forma de prevenção. E o Brasil foi pioneiro na prevenção e na distribuição gratuita de preservativos, inclusive no tratamento gratuito também, que também é uma forma de prevenção, né? Você negativa a carga viral, você praticamente zera a transmissão do vírus HIV. Mas o preservativo não atende todas as relações de uma mesma pessoa. Às vezes, nem todas as pessoas elas são atendidas pelo preservativo em todas as suas relações sexuais. Então, por isso a gente tem tido um crescimento da infecção em alguns grupos aqui no Brasil. Em todos os grupos, mas principalmente em alguns grupos. É uma epidemia mais focada em alguns grupos aqui no Brasil. O modelo de tratamento no Brasil, o tratamento da AIDS, sempre foi elogiado pelas Nações Unidas. O modelo de tratamento, ele está melhor do que o modelo de prevenção? O modelo de prevenção ele está sendo ampliado. O tratamento, sim, perfeito. O tratamento está ótimo. E o modelo de prevenção, agora foi anunciado a profilaxia pré-exposição sexual, que vai aumentar o leque de prevenção. Então, até agora a gente tinha só o preservativo. Então, agora a gente vai ter um comprimido que, se tomado antes da relação sexual, previne, só que ele tem que ser tomado continuamente, vai ser distribuído gratuitamente para alguns grupos mais vulneráveis, e que vai compor junto com a camisinha, chama prevenção combinada, junto com o preservativo para atender determinados grupos onde o preservativo não atende todas as suas necessidades, todas as suas relações sexuais. Sandra, como é que você avalia esses dados agora recentes do Unicef, desse crescimento da transmissão do vírus HIV entre os adolescentes? Bom, nós lá da Fundação, o nosso foco principal é levar o conhecimento aos jovens, né? Eles têm interesse em saber, eles têm dúvidas, eles não sabem onde buscar esse esclarecimento. Então, a gente acredita na prevenção como uma ferramenta para esse índice, né, cair esse índice de infecção, né, no jovem, através de palestra, né, levando o jovem soropositivo, falar para o outro jovem o quanto é difícil ser soropositivo, né, porque tem a questão da medicação, tem os efeitos colaterais, tem a vida, né, que ele curte de maneira saudável, mas tem todo os conflitos por trás dessa prevenção, né? Quando eu fiz essa pergunta para a doutora Zarifa, existem dois cenários, que é o tratamento da doença e a prevenção. É aí que vocês atuam, na Fundação, atuam na prevenção. Este modelo do jovem falar para o jovem é o que garante o sucesso? Olha, o resultado das palestras, como que a gente mensura isso? Através das perguntas, através do retorno que esse jovem traz para nós, do que eles aprenderam através dos jovens. Porque uma coisa é um médico, um profissional, um especialista, falar da doença para um jovem. Outra coisa é o jovem falando na linguagem do jovem, né? A gente tem um jovem que chega e fala assim, gente, eu vou para balada. Aí pergunta para as meninas, ficaria comigo? Fico. Então, eu sou soropositivo. E aí? Né? Então, ele leva a consciência para o outro jovem que ele também tem que ter a preocupação de prevenção. Que a prevenção não é só a responsabilidade dele, é do outro também. Né? Porque o jovem fala, então agora eu também já sou soropositivo, não preciso mais me prevenir. Não, não é só o HIV. Você está esquecendo das DSTs, engravidei a menina, né? Então, essa linguagem do jovem é necessária para que ele entenda a problemática de toda a situação. Essa é uma política de prevenção, chama política de prevenção aos pares. Então, você tem agentes de saúde jovens que são treinados para conversar com os seus pares jovens. São líderes de determinadas comunidades que são treinados pela Secretaria da Saúde. Também, essa é uma política de gestão.
talvez não tenha sido tão ampla assim, mas é uma política de gestão que vai falar sobre HIV com os seus pares. Existem profissionais do sexo que são treinados para conversar nos locais de trabalho de profissionais do sexo. Pessoas, homens que fazem sexo com homens, que vão conversar com pessoas, com seus pares. Então, chama política de prevenção aos pares. Para a linguagem, são pessoas, não são profissionais de saúde, são pessoas da população civil que são treinados, recebem dinheiro da Secretaria da Saúde e treinamento e material para divulgar a prevenção com seus pares, no seu local de vivência, no seu dia a dia. Agora, desse de levar a prevenção para as escolas, é que hoje existem várias ações voltadas para a questão da prevenção, né? O fato de levar para as escolas, para as comunidades, nós, quando iniciamos esse trabalho, a gente viu o quanto é carente esse tipo de informação nas escolas, né? A gente fechamos agora recentemente uma parceria com a Regional de Ensino, Centro-Oeste. Nós estamos fazendo todo um trabalho nessa regional. Então, a gente tem lá as mediadores das escolas, que leva a palestra para a escola que vê que o índice é maior de gravidez na adolescência e transmissão, né, em HIV e DSTs, para discutir esse assunto, né? Os meninos acabam até se surpreendendo, né, com que eles, quando eles recebem a urna, acho que a Renata vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, né, da questão da urna. Você quer falar um pouquinho? Antes disso, Renato, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história. Você é soropositiva por transmissão vertical, ou seja, foi pela sua mãe que era soropositiva. Foi isso que aconteceu. Sim, minha mãe era soropositivo. Eu não sei ao certo se eu peguei no parto ou se eu peguei na amamentação, porque infelizmente ela morreu. Quando ela descobriu, ela já estava em fase terminal, então não tinha mais como reverter a situação. Quando a minha mãe me contou que eu tinha HIV, eu tinha 4 anos. Eu fui adotada, né? Meu pai biológico, ele não tinha condições de cuidar de mim, por ser muito novo e por não ter apoio familiar e etc. E aí ele acabou me dando para um casal, que é com quem eu vivo até hoje. E aí a minha mãe adotiva, contou para mim quando eu tinha 4 anos. Para mim foi normal, né? Eu mal sabia ler e escrever, eu ia saber o que era HIV, né? E aí, com o tempo, eu fui entrando na fase da adolescência, e aí eu fui ficando meio que revoltada, né? Eu pensei, poxa, como que eu vou ter um namorado, como que eu vou ter amigos, como eu vou contar para os meus amigos que eu tenho HIV, como eu vou ter filhos? E aí foi logo quando eu conheci a Fundação Poder Jovem, que a Sandra trabalha no hospital, minha mãe pegava leite lá todo mês, e aí a Sandra falou da fundação para minha mãe. Eu não queria ir para a fundação, eu fui porque minha mãe me obrigava, na verdade, ela falava, não, você vai, eu falava, não mãe, não quero ir, e ela me obrigava a ir, tanto é que eu fiquei um tempo afastada da fundação, e eu voltei depois de um tempo. E depois que eu entrei na fundação, foi que eu comecei a ter um olhar diferente. Eu falei, não, pera, as coisas não são bem assim, né? Eu comecei a conviver com pessoas que tinham HIV, conviver com pessoas que não tinham. E aí eu vi, poxa, eu posso ter amigos, eu posso namorar, eu posso ter filhos, eu posso ter uma vida normal. Então não vai ser assim. Aí foi quando eu voltei a tomar os remédios direitinho. Nessa fase sem remédios, o que foi que aconteceu com a saúde? Então, aí minha carga viral, né, que é o vírus no sangue, subiu bastante. Eu sempre fui indetectável desde criança até eu entrar nessa fase da adolescência, que foi quando eu fiquei revoltada. Minha carga viral subiu. E aí depois que eu entrei na fundação, que eu comecei a tomar o remédio direitinho, aí minha carga viral ficou indetectável. E hoje você faz esse trabalho junto com a Fundação Poder Jovem. A gente te viu na reportagem, no início do programa, na palestra, levando as informações para o público. Que tipo de satisfação isso te dá? É muito gratificante você poder levar informação para outros jovens, ainda mais hoje em dia que o índice de HIV nos jovens está crescendo muito.
Então é muito legal, tipo, a gente a gente ir nas escolas, levar a informação e saber que os alunos têm dúvidas, que eles procuram saber um pouco mais sobre. Vem algumas perguntas diferentes, umas perguntas meio nada a ver, assim, mas mesmo assim a gente estuda, a gente tenta e a gente acaba aprendendo mais também com as perguntas. Você percebe que eles querem a informação, têm dificuldade do acesso à informação e aquele momento da chegada de vocês, enfim, tudo flui normalmente do jeito que eles gostariam? Sim, vem algumas perguntas assim e a gente percebe pelas perguntas que eles têm interesse de saber mais sobre a informação. E é muito legal quando a gente chega na palestra e a gente tem um cartaz, né, que tem algumas perguntas, a gente explica primeiro as perguntas desse cartaz e depois os alunos vão tirando as dúvidas deles, fazendo perguntas. E o mais surpreendente é quando eu e o outro jovem que também faz parte do grupo, a gente fala que tem HIV. E aí é que eles começam a fazer perguntas, tipo, como que você convive com isso? Como que você lidar? Então é muito legal. Só fala um pouquinho, Renata, sobre o convivendo, né? O quanto é importante do diferencial da Fundação em questão de ser vivendo e convivendo. Então, a gente vê muitas outras ONGs, outros projetos lá fora que só tratam a questão do vivendo, né, com quem tem a doença. A gente na Fundação, a gente é diferente, a gente trata o vivendo e o convivendo. O vivendo é quem tem a patologia, o convivendo é quem convive, né, família, amigos. E é muito importante isso, porque é aí que você tenta acabar com o preconceito e transformando todo mundo em um convivendo. Que independente de você ter uma doença ou não, somos todos iguais. Não tem essa de, tem HIV, não tem. Então lá na Fundação tem muitos com a patologia e muitos que não tem, mas tipo, a gente se dá super bem, sabe? E lá a gente não precisa ficar falando, eu tenho, eu não tenho. Isso é muito importante. Esse trabalho do convivendo é muito importante, porque uma das lutas, e das lutas brasileiras e no mundo também, é a redução do estigma, do preconceito, do estigma da AIDS, né? Então, a pessoa muitas vezes se descobre soropositivo e às vezes tem medo de contar para o familiar, tem medo de fazer o tratamento, porque vai achar que vai ficar estigmatizado, que vai ficar à parte da sociedade, então retarda o seu tratamento e às vezes acaba infectando esposa, acaba infectando filhos e por causa do estigma e do preconceito. O ano passado nós tivemos adolescente de Salvador, Recife, que foram até a Fundação para receber o acolhimento. Esse acolhimento desse jovem, quando ele recebe o diagnóstico, é muito importante, né? Porque quando ele recebe o diagnóstico, ele fica, meu Deus, e agora? Eu converso com isso sobre com quem, né? Agora nós criamos a Rede Nacional de Mães Vivendo e Convivendo, né? Por que vivendo e convivendo? Porque nós temos as mães que são soropositivos e nós temos as mães que são as cuidadoras, que têm os mesmos conflitos, as mesmas culpas e as mesmas angústias. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão Especial. O nosso tema hoje aqui é o avanço da transmissão do vírus HIV entre os adolescentes. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta aqui no programa Em Discussão Especial na TV Assembleia SP, falando sobre o avanço do vírus, da transmissão do vírus HIV entre os adolescentes. Doutora Zarifa, nessa faixa entre 13 e 19 anos, conforme aponta o Unicef, o número de casos de AIDS é maior entre as meninas. Por que esse quadro é mais desfavorável para as meninas do que para os meninos? No Brasil, nós temos um aumento nos meninos. No Brasil, nessa faixa etária, a gente tem um aumento maior dos meninos do que das meninas. Mas, do ponto de vista global, isso das se inverte? meninas do que isso se inverte.
E que avaliação pode ser feita dessas duas Nós situações? estávamos no Brasil quase assim, quase há alguns anos atrás, quase igual para igual, um pouco mais de meninas do que de meninos, depois a situação se inverteu. Eu acho que abertura, né? Abertura sexual, os jovens hoje em dia transam mais, né? E acho que isso. E a conscientização em relação ao uso do preservativo, tanto por parte de meninos quanto por parte das meninas? As meninas estão usando menos preservativo do que os meninos. Isso foi feita uma última pesquisa, uma pesquisa de hábitos brasileiros, e o uso de preservativo entre as mulheres, na última pesquisa nacional, a mais recente, o uso de preservativos pelas mulheres é menor, quer dizer, as mulheres exigem menos o preservativo do que os homens. Usam menos o preservativo do que os homens. Nas suas relações sexuais, não com parceiros fixos, com parceiros eventuais. Aqui no Brasil. Ou seja, o menino acaba não tendo o preservativo e a menina não cobra dele. Não cobra isso aí dele. Como é que essa questão é tratada dentro da Fundação, nessas palestras que são feitas, a conscientização do uso do preservativo? Eu costumo fazer uma brincadeira, toda palestra que eu começo com eles, eu pergunto, a gente faz 400, 600, 800 alunos, e eu pergunto assim, quantos hoje passaram protetor solar? 1, 2, 3, no máximo. Entre os educadores também. Então, a gente entende que o nosso país ele não tem a cultura de prevenção. Eu acho que tem que se trabalhar mais a questão da prevenção em todos os sentidos na escola, né? Então, falar de prevenção é difícil, né? Porque ele tem que criar o hábito, né? E quando você impõe para uma pessoa que ela tem que criar o hábito, isso se torna mais difícil, né? Então, e eles falam mesmo, até levam o preservativo na carteira, né? Mas chega na hora, balada, bebida e acaba fluindo sem, né? Então, vem mais a preocupação das meninas, né? Pelo menos é o que elas colocam ali nos questionários, que elas têm essa preocupação sim, mas por parte dos meninos já é mais, né, difícil deles quererem usar o preservativo. Renata, como é que vocês levam para os jovens nas palestras a questão do preconceito, a questão do bullying, que quando um colega da escola sabe que algum outro colega é infectado, muito provavelmente essa pessoa vai sofrer preconceito, vai sofrer algum tipo de bullying? Sim, nas palestras eu costumo contar um pouquinho do que eu passei na escola, né? Que eu tive um namorado no primeiro ano do ensino médio e eu contei pra ele que eu tinha HIV. Pra ele foi normal, assim, de momento, mas uma semana ou duas depois ele acabou terminando comigo e contando para algumas pessoas da escola que eu tinha HIV. E com isso eu fui percebendo que algumas pessoas foram se afastando de mim. E aí, só que eu só fui descobrir que o pessoal da escola sabia no finalzinho do ano passado, quando eu já estava no terceiro ano. E até então eu nem sabia porque o pessoal tinha se afastado de mim, né? Eu descobri a partir de outros amigos, porque o pessoal da escola já estava comentando. E quando eu conto isso nas palestras, o pessoal fica tipo, nossa, que menino idiota, por que ele fez isso? Ele não deveria ter feito isso. Então você vê que hoje, assim, pelo menos nos jovens que a gente dá palestra, a gente vê um preconceito menor. Eles não têm tanto preconceito, tipo falar, eu também me afastaria, eu também não chegaria perto. Eles não, eles falam, ele não deveria ter feito isso, ele foi idiota. Então... Apesar da reação e da atitude desse seu ex-namorado de contar para os colegas da escola, você acha que você propriamente deveria, já com seus amigos da escola, ter dito isso a eles, para não deixar que acontecesse o que aconteceu, o seu namorado falar, independentemente da atitude dele, se foi errada ou não? É que, assim, você tem muito medo do preconceito, assim,
De você chegar em outra pessoa na escola e contar, eu tenho HIV, você tem medo do que aquela pessoa vai pensar de você, você tem medo de ela se afastar, de você acabar perdendo os amigos. Eu perdi esse medo depois que aconteceu isso comigo na escola. Então você recomenda às pessoas que assistem às suas palestras que contem aos amigos, a partir do momento que agora você ganhou essa consciência? Não, eu acho que você só deve contar se você confiar muito na pessoa e se você realmente estiver preparado para contar. Eu acho que você não deve sair contando, tipo, para qualquer pessoa. Ele tem que estar muito bem estruturado para contar. Psiquicamente estruturado. Porque ele não vai sofrer o preconceito só na escola. Ele, às vezes, até na própria família, só quem sabe são os cuidadores. Né? O tio, o primo não sabe. Né? Eu tenho o caso de uma adolescente que a mãe pensa que ela, com 17 anos, não sabe a sorologia. A mãe acha. A gente tem essa coisa do esconde-esconde, né? Ainda não está no momento de contar, ela não tem maturidade para saber. Mas a menina sabe, com certeza. Mas ela não conta porque ela não quer que a mãe sinta-se mais culpada, enfim. Né? Então fica aquele jogo de esconde-esconde. Né? Eu acho que é por isso que a gente tem que preparar a sociedade para entender direito como é que essa infecção do HIV, reduzir estigma e preconceito, para aí sim a sociedade está preparada para alguém falar, olha, eu sou soro positivo no ambiente de trabalho e ser tratado naturalmente como uma pessoa soro positiva, qual o problema? Exatamente. Né? Hoje em dia ainda não dá para uma pessoa falar no ambiente de trabalho, eu sou soro positiva e nada mudar, mesmo no ambiente de trabalho, sem relacionamento de amoroso, sem nada, no próprio ambiente de trabalho. Doutora Zarifa, a ciência médica evolui com rapidez em inúmeras situações, evoluiu também com rapidez em relação aos tratamentos. O fato sempre do otimismo, daquela esperança de que haverá cura da AIDS ou que haverá uma vacina contra o vírus HIV, isso faz com que as pessoas larguem mão, baixem a guarda, digamos assim, relaxando com isso? Eu acho que não vai ser isso que vai baixar a guarda e que vai relaxar. Eu acho que o que vai fazer as pessoas baixarem a guarda é entender a doença, entender como ela funciona, entender como ela se transmite. Eu acho que a partir do momento que a pessoa entende, porque a gente tem um medo do que a gente não conhece. A partir do momento que a gente realmente conhece, sabe como a doença se transmite, a gente não tem mais medo. Então, se no trabalho alguém chegar para mim e falar, olha, eu sou soro positivo, eu tenho colegas que trabalham comigo que são soro positivos. E normal. Agora, não é assim nos outros locais, sabe? As pessoas não vão dar beijinho no rosto, não vão dar a mão, vão puxar a mão, limpar. Exatamente. Vão ficar com medo. Por quê? Porque eles não entendem a doença, eles não sabem a forma de transmissão. Então, tudo que encosta, tudo dá medo. Ai, não, dá medo. Ai, vou pegar HIV. Porque ela não entende aquilo ali. Eu acho que só o entendimento real da doença por parte da população vai fazer com que esse estigma e esse medo diminua. E as pessoas comecem a ser mais aceitas pela sociedade. Os jovens demonstram bem isso, Renata, esse medo das formas de contaminação, achar que se pega o HIV em qualquer situação, não tem o conhecimento de que é pela relação sexual ou pelas agulhas injetáveis, enfim. Sim, muitos deles, quando a gente vai dar palestra, a gente pergunta quem é que acha que pega pelo beijo, quem é que acha que pega pelo suor. Muitos levantam a mão, tipo, que acha que pega pelo beijo, pelo suor, pelo abraço. Sentar no banco. Sentar no mesmo banco. O quentinho do banco, né? Eu já ouvi falar isso. Eu não vou sentar no quentinho do banco do ônibus, porque vai pegar a doença. Muitos pensam assim. Exato. E eu acho que, assim, a conscientização para todo mundo, eu acho que todo mundo tem que entender que somos todos convivendo, tá? Porque você, quando você está num coletivo, você não pergunta, você tem diabetes, ou você tem AIDS, você tem... Não, você está lá dentro do outro, está compartilhando o mesmo espaço e pronto, né? Começa o relacionamento, você não vai se apresentar, né? Conhecer uma pessoa, você vai se apresentar, prazer, eu sou Sandra, tenho HIV. Não, tenho diabetes, não vai, né? Isso é no decorrer do relacionamento que você vai criando a coragem para contar. Essa questão de contar é muito complicado, porque quando o adolescente chega com essa angústia para nós, a orientação é preparar esse adolescente para ele contar, né?
Eu tenho uma adolescente que ela é modelo, linda, maravilhosa, né? O cartaz de visita dela é a imagem dela, né? E ela começou a namorar com um rapaz, soro discordante, né? No primeiro ano de relacionamento tudo bem, aí ele falou, pô, peraí, você é maior de idade e fica nesse rolo, a gente vai começar a nossa vida sexual ativa quando, né? Alguma coisa está me escondendo. Aí ela, nas angústias, vamos conversar. Eu acho que eu tenho que contar. Tá bom. Sentou com ele, contou. Ele falou, eu já desconfiava. Tá, aceitou numa boa, tal. Foi lá, conversou com a médica dele, recebeu toda a orientação com a médica dela. Teve toda a orientação. 2 anos de namoro, resolveram terminar. Por outro motivo, ciúmes e tal. O que ele fez? Primeira coisa, rede social. Pegou a foto dela, montou um perfil diferente e expôs ela na rede social. Só que aí tem a lei, tem toda aquela questão, rapidinho ele foi, tirou tudo. Então, assim, essa questão da conscientização tem que ser vista de todas as formas, né? A questão de aceitar o convivendo, e, enfim. Redes sociais, infelizmente, Renata, a rede social é usada para destruir, muitas vezes, né? Destruiu a imagem da pessoa e tal. E o jovem usa muito a rede social. Que tipo de campanha uma rede social poderia fazer nesse sentido de levar a conscientização, a linguagem do jovem para a rede social para isso? O que você pensa? Eu acho que falta muito essa coisa de prevenção. Eu acho que deveriam, por exemplo, no Facebook, é o que os jovens mais usam. Eu acho que poderiam ter mais páginas envolvendo prevenção, essas coisas, criar eventos para juntar os jovens, incluindo a prevenção, falar sobre palestras sobre HIV, DSTs. Eu acho que falta muito isso hoje em dia. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre o avanço da transmissão do HIV entre os jovens, entre os adolescentes. Nós vamos para mais um intervalo. Voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão especial. Nosso tema hoje, o avanço da transmissão do vírus HIV entre os jovens. Doutora Zarifa, como é que as pessoas reagem hoje em dia com a notícia do HIV? Ela é vista ainda como uma sentença de morte? Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, sim. Na primeira impressão. Mas há de se conversar e ver que não é nada disso hoje em dia, né? Isso é muito diferente do que no começo da epidemia. No começo da epidemia, realmente era uma sentença de morte. No começo não se tinha medicamentos, depois surgiu o AZT, logo depois o DDI, então o tratamento era com uma droga só. A droga só retardava a evolução da AIDS, mas a pessoa emagrecia, ficava com aquele rosto, o rosto que se chamava rosto da AIDS, né? Que é o rosto do Cazuza, que é aquele rosto emagrecido, perda de cabelo, e evoluía para a AIDS. Então, nessa época, eu trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e trabalho lá desde que eu entrei lá em 82 para fazer residência. Então, eu peguei o primeiro caso de AIDS lá. Na época, nós não tínhamos nem antirretroviral, nem nada de exames que a gente tem hoje. Então, foi a primeira turma de médicos que pegou os primeiros casos de AIDS. Então, na época, tinham pacientes que se matavam, se jogavam lá de cima. A gente passava, às vezes, na rua para almoçar, ia almoçar, voltava para o hospital e via pacientes se jogando lá das janelas do hospital. Porque nessa época, infelizmente, era essa a realidade. Hoje não. Hoje a pessoa toma o remédio, a pessoa adoece se quiser. Se não, uma coisa é ser o soro positivo, muita gente não entende isso. É ter o vírus,
ser um soro positivo, outra coisa é desenvolver a AIDS. Isso mesmo. Hoje em dia o tratamento é precoce, é garantido precocemente. A pessoa fez o exame, saiu o soro positivo, ela pode começar a receber seu tratamento. O tratamento hoje é super simples, é o antigo coquetel, mas hoje em pílula única. Então a pessoa toma um comprimido a cada 24 horas, com refeição, sem refeição, é muito mais tranquilo, a pessoa fica com a carga, se ela tomar a cada 24 horas certinho e fizer o controle com o médico, ela fica com a carga viral indetectável. A carga viral são os filhotinhos do vírus que ficam na corrente sanguínea e que ficam também nas secreções vaginais e no esperma e que contaminam outra pessoa. Então, a pessoa tomando o antirretroviral corretamente, ela fica com a carga viral indetectável no período em que ela está tomando o antirretroviral. É bom frisar isso, porque se ela esquecer um dia de tomar um antirretroviral, ela volta a ficar com a carga viral positiva, porque infelizmente por enquanto não existe cura, então é uma doença controlável, então a pessoa tem que ficar tomando o remédio o resto da vida e tomando o remédio o resto da vida, ela permanece bem e ela não perde cabelo, não perde células do cérebro, nem da pele, nem de coisa nenhuma. Os exames são mesmo confiáveis? Quais são os fatores que geram o resultado falso positivo? Aquele exame em que a pessoa é surpreendida, né, recebe a notícia de que ela está com o vírus HIV e não está. Alguma coisa apontou aquilo. Então, o exame anti-HIV é um exame que mede anticorpos, ele não mede o vírus. Tem um exame que mede carga viral, que é uma coisa, e a sorologia anti-HIV que mede os nossos anticorpos contra o vírus. Então, existem algumas doenças que causam anticorpos que podem ficar parecidos com os anticorpos do vírus HIV. Então, dão reação cruzada, o que a gente chama reação cruzada com os anticorpos contra o vírus HIV, que é isso que é o falso positivo. Então, por exemplo, algumas pessoas que estão com hepatite B ou tiveram hepatite B, elas podem fazer o teste e vir falso positivo para HIV. Mas isso aí depois o exame tem que ser repetido, se fazem outros exames. Tem como descobrir que foi um falso positivo. Num primeiro momento, a pessoa abre o exame e o exame está positivo, mas aí tem que ser analisado por um médico e ser refeito outros exames e aí vai se descobrir que é um falso positivo. Mas esse falso positivo tem reduzido a incidência disso? Existe uma porcentagem ainda de pessoas falso positivas. Isso é do próprio exame. Então, isso porque o exame ele é feito para detectar o anticorpo e não o vírus. Então, se detecta o anticorpo é porque existe o vírus ou pode não existir o vírus se for um falso positivo. E é isso que o médico faz. Então, se ele fica na dúvida, ele repete a sorologia ou ele pede a carga viral. Se ele continuar em dúvida, ele pede a carga viral. Quer dizer, ele vê, a pessoa está com o vírus mesmo. Né? Mas o primeiro exame que se pede normalmente é a sorologia anti-HIV, que é a dosagem de anticorpos contra o vírus HIV. E aí pode dar a reação cruzada, isso é do próprio teste, contra várias doenças, inclusive contra a gravidez. Às vezes às vezes uma mulher grávida que não tem doença nenhuma vai fazer um teste e vem falso positivo só pelo fato dela estar grávida. Pessoas com doenças reumatológicas, muitas vezes pode dar um falso positivo pelo fato dela ter essa doença reumatológica. Então, existem algumas situações onde eu posso ter o falso positivo, é do próprio teste. Isso pode acontecer. Renata, qual você considera o momento mais delicado para o soro positivo? É a hora da chegada de usar os medicamentos? Qual é o momento mais difícil de encarar? Eu acho que o momento mais difícil é quando você entra na adolescência, né? Porque até quando você é criança, sua mãe tá ali te dando remédio, você tá ali e você acha que é uma coisa normal. Mas quando você entra realmente na adolescência, você descobre o que realmente é a doença. Então, é a parte mais difícil, é a parte com que você vai ter que tomar o remédio sozinha, que não vai ter mais a sua mãe ali para te dar aquele remédio, você vai ter que lembrar dos horários certinhos, do que você pode ou não pode fazer. Então, a adolescência, assim, quando você entra, eu acho que é a mais difícil. Ô Sandra, o preservativo feminino
não deu certo? Uma coisa que não pegou mesmo? Bom, pelo conhecimento que nós temos, né, até por questões na palestra, nós ensinamos até, né, porque as meninas, umas nunca viram, né, o preservativo, nunca tiveram contato, né, então é mais caro, o sistema de saúde não fornece, então é mais difícil assim, o uso do preservativo feminino do que o masculino. E até as meninas mesmo, quando a gente vai ensinar a colocar a camisinha, elas ficam assustadas. Elas falam, nunca que eu vou usar isso. Como que eu vou colocar uma coisa dessa dentro de mim? Eu nunca vou usar isso. Então, exatamente. É muito difícil, eu acho. Tá, e quando ensina o uso ou a colocação do preservativo masculino, qual que é a reação? Porque isso também é fundamental, né? A participação da mulher. Como é que as meninas reagem quando chega a esse ensinamento? Bom, é mais suave, assim, porque, na verdade, a maioria, assim, já sabe como colocar um preservativo masculino. Então, para elas é super normal, assim. Mas alguns falam, eu não uso, eu não vou usar. Nós estamos até com uma ação agora numa comunidade com preservativos, né? Tem uma artista plástica chamada Adriana Bertini, ela trabalha com preservativo em cima do prazer do jovem. Vamos supor, o jovem gosta de tocar violão, então ele vai criar uma obra de artes com preservativo e nesse momento ela fala da importância, como muda como manipular o preservativo com prazer, né? Ensina algumas técnicas. E isso é bem interessante, porque tem uma psicóloga, né, que chama Marina Pereira, que vai estar acompanhando, dando todo esse suporte, né, de dúvidas para esse jovem, né, e também interessante. O resultado vai finalizar em 1º de dezembro, com a exposição da obra desses adolescentes dessa comunidade e o desfile que as meninas estão confeccionando um vestido, né, com preservativo. Está bem legal. Doutora Zarifa, no caso do HIV, existe o assintomático? Isso está dentro daquele período da janela, como é que chama a janela? Janela imunológica. Janela imunológica? Ou não tem o assintomático no caso dele? Tem o assintomático. Então, a pessoa está na janela imunológica, no meio da janela ela pode ter sintomatologia, que varia, essa sintomatologia chama AIDS agudo, pode variar de 15 dias a um mês, que dá bem no meio da janela imunológica. 50% das pessoas têm esse quadro de AIDS agudo, 50% não tem. Depois ela fica assintomática por um período que varia de 5 a 10 anos em média. Só aí que ela vai começar a desenvolver a AIDS. Só que nesse período inteirinho ela transmite. E no AIDS agudo, na janela imunológica, no pico da janela imunológica, no meio da janela imunológica, é o período de maior transmissão do vírus HIV. A janela ela é o momento, é aquele intervalo entre a detecção do vírus e a fabricação de anticorpos pelo organismo. Então, por que a pessoa não sabe? A pessoa não sabe que tem. Daí então, o perigo, então. O vírus se replica, entra num pico, aí começa a fabricar anticorpo. O anticorpo, ele não indetecta a carga viral, mas ele tem uma força para baixar um pouco a carga viral. E essa janela dura quanto tempo? De 1 a 2 meses. Nesse período acontece a transmissão? Nesse período, bom, em todo período sim, pode acontecer a transmissão. Mas já nesse período acontece a transmissão sem que a pessoa saiba que ela é soropositiva. Sem que ela saiba que você é soropositiva. E o risco de transmissão é muito maior aí nesse período do que no período posterior, porque a carga viral está mais alta aí. A transmissibilidade é tão maior quanto maior for a carga viral de uma pessoa. O diagnóstico precoce faz toda a diferença, como em qualquer situação. Faz toda a diferença. E o tratamento precoce também. Faz diferença para a própria pessoa, porque o vírus destrói as células dela precocemente e faz diferença na transmissibilidade do vírus HIV também. Então faz diferença para a pessoa e faz diferença para a comunidade. Doutora Zarifa, o programa já está chegando ao seu final. Eu gostaria da sua conclusão sobre o nosso tema, aproveitando que a senhora está com a palavra.
Bom, a conclusão é que a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter menos preconceito com as pessoas soropositivas para HIV, entender melhor essa doença, entender melhor essas pessoas, acolher melhor essas pessoas e se prevenir. E saber que a gente pode ser uma dessas pessoas, né? E que a AIDS não tem cara. Contatos sobre esse tema com o seu... O meu e-mail é zcoure@prefeitura.sp.gov.br. Renata, sua conclusão sobre o nosso tema, sua mensagem para o jovem, o que você tem a dizer? Bom, minha mensagem é que haja mais acolhimento, que não haja tanto preconceito, né? Que você que está em casa, que sabe, se você tem na sua família alguém que tem HIV ou você mesmo, não sei, que você acolha esse jovem, que você não tenha preconceito, né? O acolhimento é o ideal. A gente faz trabalho voluntário no Hospital Emílio Ribas também, todas as quarta-feiras, e a gente acolhe jovens com HIV e jovens com outras patologias. E principalmente que se previnam, a prevenção é tudo. HIV não tem cara, infelizmente também não tem cura. Então, o que a gente pode estar fazendo, por enquanto, é se prevenir. Sandra, sua palavra final? Bom, fica a palavra da Renata, que é bem isso mesmo. Então, se descobrir o diagnóstico, não se sinta sozinho, procura ajuda. Hoje tem várias ONGs que apoiam, que ajudam, que dão orientação. A Fundação Poder Jovem tanto acolhe o jovem como a mãe, o cuidador. Então, pode nos procurar. O telefone é 36738719. Né? Qualquer pessoa que atender vai ser, com certeza, bem recepcionado. E é isso. A página da Fundação Poder Jovem na internet? Poder Jovem é poderjovem.org.br. Curtam a nossa página também, Fundação Poder Jovem. E pode nos procurar quando precisar. Muito bem, quero agradecer a presença de todas vocês aqui nesse programa em discussão especial. Hoje nós falamos sobre o avanço da transmissão do vírus HIV entre os jovens, entre os adolescentes. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou nesse tema. Tchau e até o próximo programa. Vale a pena.